Então eu quero que vocês recebam com uma salva de palmas, Vitor Meirelles! É onde eu posso sonhar. Olá, Kissamã! Olha só que maravilha, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Só que assim, lembrei de uma coisa aqui. Essa semana eu estava falando com um colega e eu falei para ele, vou estar lá em Kissamã, uma galera boa, sabe? Professores, educadores, a galera da educação. Aí ele falou, vou te fazer um desafio. Duvido que você consiga. Aí eu falei, vou tentar. Vamos ver se a plateia vai ajudar. Vocês podem me ajudar nesse desafio? Sim ou não? Então, o desafio é o seguinte, ó. A gente vai bater o pé aqui, ó, assim, ó, nesse ritmo. Tum, tum e uma palma. Tá. Tum, tum, tá. Tum, tum, tá. Vamos lá. Vamos ensaiar. Vamos lá. Cadê? Vamos lá, quero... Isso. Ok, bom ensaio, maravilha. Eu vou dar o sinal para vocês e aí vocês começam. Aí o que vai fazer? Eu vou descer e vou entrar. Porque ele falou, Victor, eu quero ver se você faz aquela entrada daquela galera, daqueles artistas de stand-up, daquela galera que todo mundo faz aquele alvoroço. Então, na hora que eu tiver, vocês começam. Quem tiver no meio aqui, estica o braço que quando eu vim de lá passando por vocês, eu vou encostando na mão de vocês. Ó, ela até já sabe. Tranquilo? Posso contar com vocês? Então vamos lá, tô descendo aqui, hein? Vamos lá. Não volto. Vamos lá. Vamos lá, gente. 1, 2, 3 e... Tum, tum, tá. Tum, tum, tá. Tum, tum, tá. Tum, tum, tá. Kissamã. Sejam bem-vindos a receber o seu artista palestrante, Vitor Meirelles! E aí, gente? Maravilha, povo bom! É isso aí, Kissamã! Olha só que maravilha, minha gente! Minha gente, olha só. Aí, deu até, ó, ouvi aí, ó. Calorosa, né? Que bom, né, ter esse calor. Não só esse calor do clima, da temperatura, mas ter esse calor humano, que é muito importante quando a gente fala sobre isso. O papel dos professores e dos funcionários na prevenção do bullying. Então, isso aqui já foi. Só para tirar foto. Eu quero que vocês, nesse momento, olhem para essa imagem. O que vocês estão vendo aqui? Quê? Formas geométricas. Mais o quê? Mais o quê? Tá vendo mais o quê? Hã? Tá vendo o quê? Qual? Fala, meu Gigi, fala. Iô. Olha, gostei, hein? Gostei de ver. Mais alguém? Mais alguém? Então, deixa eu ver aqui. Não, isso aqui é... que falaram, gente, Victor, coloca alguma coisa para te apresentar. Aí eu
decidi colocar isso. Sou carioca da Gema, filho da Lília Meirelles, sou simpático, tímido, pode não parecer, entendeu? Amo educação e arte, sou apaixonado por pizza, gente. Canceriano e adoro ouvir. Eu gosto muito de ouvir as pessoas. E o quanto isso é importante. Ah, isso aqui não precisa não. Isso aqui depois vocês pegam na internet. Então, voltando aqui. Então, o que eu vim falar hoje tem muito a ver com o que a gente vai ver no próximo slide e com esse aqui. Por quê? A gente aqui vê formas geométricas. Alguns viram Io, foi legal. E outros podem ver outras coisas. Mas o que a gente pode fazer a partir de um olhar que não seja só da visão? O que a gente pode fazer de um olhar que venha além da visão? O que a gente pode fazer dentro de uma sala de aula de um olhar mais sensível, amoroso, emocional? A gente faz de simples obras geométricas. O que está escrito ali, gente? Alguém? Vocês perceberam que eu peguei aquelas formas geométricas e transformei nisso? O que a gente vai falar um pouquinho aqui nesse curto lapso de tempo é sobre o que a gente pode fazer com o que a gente tem. O que a gente pode fazer com o que a gente vê com os outros olhos. Então, antes disso aqui, eu queria pedir uma coisa para vocês. Mais uma coisa, eu sou um cara que peço muito. E gosto dessa interação. Eu gosto, além desse calor, o calor humano. Então, eu vou pedir para que todos nós pudéssemos relaxar o corpo, inspirar, e quando a gente soltar o ar, a gente solta o ar com o nosso nome. Pode ser o primeiro e o segundo. É com vocês. Podemos? É tranquilo? É de boa? É? Dá muito trabalho? Não. Dá para todo mundo fazer? Sem dificuldade? Não, porque tem gente que tem problema respiratório, às vezes é difícil. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Inspira. E fala agora. Victor. Mais uma vez. Victor. Muitos de vocês vão se perguntar, esse Victor Meirelles, esse cara... Artista é desse jeito, né? É uma coisa de louco. Para que ele está falando para eu falar no meio de um salão o meu nome? Aí eu pergunto para vocês, qual foi a última vez que vocês ouviram o nome de vocês saindo da própria boca por sua vontade? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você se olhou no espelho? Qual foi a última vez que você se acariciou? Quero que levante a mão aqui quem tem o costume de fazer carinho em si mesmo. Vamos levantar a mão. Quem tem o costume... Quem tem o costume de se olhar no espelho? Maravilha, maravilha. Então, gente, o que eu quero dizer aqui é... Deixa eu perguntar, tem um microfone aí? Mais um microfone? Só para pedir aqui a nossa amiga, você pode ler para a gente? Ser o bom dia. Ver o bom dia, ter o bom dia, oferecer o bom dia, um bom dia.
Gostei que vocês já reagiram com um bom dia. E muita gente às vezes fala comigo assim, pô, Victor, você é doido, toda hora você fica falando para as pessoas bom dia. Mas a palavra, como diz uma pessoa dos povos originários chamado Davi Copenaua, a palavra, ela tem força, ela tem poder, ela se movimenta no espaço. Então, quando eu falo bom dia, eu estou desejando que o dia todo seja bom. E quando eu repito mais uma vez, então eu quero que esse bom dia seja cada vez melhor. E quando eu falo bom dia, eu falo ser, ver, ter e oferecer, pensando em todos nós que estamos ali no chão da escola. A gente tem que oferecer um bom dia. Mas será que a gente tem um bom dia? Todo dia a gente está em um bom dia? Eu vi gente falando que não, talvez, marromeno. Então, agora eu queria pedir, eu falei que eu sou um cara, peço muito, que todos nós se levantássemos, por favor, professores, educadores e funcionários, levantem-se 1 minuto. Solicito que se levantem em 1 minuto. Então, gente, agora eu vou pedir o seguinte, para aqueles que se levantaram, que possam tentar tirar um pé do chão. Um pé do chão. Tenta tirar um pé do chão. Quanto tempo a gente consegue? O que está acontecendo? Está desequilibrando? Totalmente desequilibrando? Então, tem dia que a gente está desequilibrado? E assim, aí a pergunta é a seguinte, não tem ninguém do teu lado? Não tem ninguém na tua frente? Não tem ninguém atrás de você que possa de alguma forma te dar um apoio? Então, quando a gente está com apoio, por mais que ambos estejamos com um pé só, a gente fica equilibrado. Então, assim, nada melhor do que entender que o chão da escola, que a família, é um espaço que nós, seres humanos, a gente foi desenvolvido para quê? Para coletividade. Pode sentar, gente. A gente é desenvolvido, a gente foi criado, a gente é germinado para coletividade, para estar junto, para se relacionar. Então, se eu estou num momento de dificuldade, se eu estou num desequilíbrio, se eu estou numa desorganização, o que eu faço? Será que eu peço para o coleguinha? Levanta a mão, quem acha que eu peço um apoio para o coleguinha mais próximo. Claro, tem uma galera que pode ser, tem alguns funcionários, alguns profissionais que vão ficar tímido, como eu. Às vezes eu não vou pedir ajuda para o colega, porque na minha educação, eu tive uma educação que fala sobre a questão da competitividade. Numa educação, seja ela sistemática ou sistemática, em casa ou na escola, que fala muito que eu não posso mostrar minha fraqueza. E imagina eu chegando na escola e falar para minha colega de trabalho que eu não estou bem. Imagina eu falando para minha diretora que eu não estou bem. A preocupação, vai que ela fala assim para mim, minha filha, desculpa, mas aqui é o lugar de estar bem. Então, a gente tem que começar a entender que a gente precisa um do outro. Por mais que essa fala seja batida, mas a gente percebe que está muito no campo narrativo, no campo da fala, do que no campo da ação. Então, agora mais um pedido. Vocês que estão com o celular aí, internet,
esse é o momento da pergunta. Eu fazendo a pergunta para vocês. Só que a pergunta está no Instagram. Está no story do Instagram. Mas, Victor, você não vai fazer a pergunta presencialmente? Só pensei assim, quando eu estava em casa, eu pensei assim, imagina eu falando assim, ó, gostaria de fazer uma pergunta, quem pode responder, levanta a mão. Aí eu já vejo a pessoa assim, ó, se encolhendo numa cadeira, quase entrando, se misturando ao plástico. Entendeu? Tentando, ela só não corre porque vai dar sinal que ela está correndo. Então eu preferi, nesse momento, as redes sociais, a tecnologia. Usar a tecnologia para isso. E essas perguntas é uma forma de que eu possa cada vez mais ter mais o que dados, coletar dados sobre o que está acontecendo com o bullying. Como vocês interagem com o bullying. E outra coisa, só levanta a mão quem, em sala de aula, chega para a turma e fala assim, ó, eu quero alguém para responder. Ou faz uma pergunta e pede que alguém responda, a galera fica calada, silenciosa. Quem já viveu isso, levanta a mão. Aquele momento que você pergunta para o aluno, joga a pergunta para o aluno, ou até mesmo em casa. Você faz a pergunta para alguém e a pessoa fica ressabiada. Aí muitas vezes a gente fica se perguntando, pô, por que o aluno, e por que a gente, que assim, aqui nós somos, não sei, 300 pessoas, e quando eu falei de quem quer responder, ninguém se mexeu. Eu até ia pedir, não, a multidão não precisa, é só um. Mas ninguém se mexeu. Mas por que, Victor, isso acontece? Lembra, alguns de nós viveu ou presenciou aquele momento que a mãe chega assim, ó, qual é o seu nome? Gisele. A mãe chega assim, Gisele, minha filha, vem cá. Gisele, vem cá agora. Aí a Gisele vem, mas mãe, cala a boca, não responde, menina. Menina atrevida. Olha só, se tu responder, o que eu vou fazer com você? Se tu responder, Gisele. Então você imagina, se isso acontece cotidianamente com uma pessoa, você acha que em algum momento que alguém perguntar alguma coisa para ela, ou pedir que ela fale, você acha que vai ser tão fácil para ela falar? Quem acha, levanta a mão. Então a gente já mais ou menos entende como somos nossas relações com as perguntas, com os momentos de fala. Igual, fulano, você vai ter que falar hoje em público. Não, falo não. Negativo, negativo. Vamos seguindo. Alguém se habilita, levantaria a mão encarecidamente para ajudar esse palestrante para ler o que está escrito ali? Alguém? Ah lá, vai ali, Paty, vai ali, ó. Gente, eu vi duas, foi verdade? Ela lá. Em algum momento eu achei que tinha duas pessoas que levantaram a mão. Pode ler, qual é o seu nome? Primeiro fala seu nome. Ana. Ana, por favor. Inspira, respira e transpira. Obrigado, Ana. E aí? Inspira, respira e transpira. O que isso tem a ver com... Ô, Victor Meirelles, esse lance de artista é uma coisa de louco, né? Os caras vêm trazendo as meia dúzia de palavras. E aí? Inspira, respira e transpira. Pensa que quando você inspira, você traz
a química, o oxigênio que está no ar e traz para dentro, ele se mistura e quando você coloca para fora, completa a respiração. Mas muito do que passou dentro de você, você vai transpirar em algum momento. Então, pensar na educação é pensar, o que eu faço para inspirar o outro e o que ele vai transpirar com isso? Será que ele vai transpirar algo bom? Porque eu fico pensando aqui, hoje, olhando para cada um de vocês, e emitindo o meu prazer de estar aqui hoje, imaginando que o mundo fosse um jardim, e pensar que cada um de vocês aqui hoje é um cuidador desse jardim. E esse mundo jardim, se a gente for parar para pensar, se a gente quer que ele floresça bonito e que dê bons frutos, a gente tem que cuidar desde a semente. Dá trabalho? Victor, dá trabalho? Muito trabalho. A gente tem que regar. Primeiro a gente tem que tratar a terra, a base. Não é só jogar semente. A terra tem que estar boa. A gente coloca a semente, a gente rega. A gente acompanha o crescimento. Tem uma frase que eu gosto que é: a natureza não dá saltos. Alguém já ouviu essa frase? A natureza não dá saltos. Quer dizer que não tem como eu fazer algo hoje, seja colocar semente, e amanhã colher esse fruto. Mas a gente tem que entender que o regar essa semente, é acompanhar esse dia a dia, esse cotidiano, que eu vou ter esse bom fruto. Está fazendo sentido, gente? Ou está dando muito sono? Levanta a mão para dizer que está dando sono. Está dando sono? Para aí. E aí, mais uma pessoa agora. Cadê? Vou até pegar uma água. Quem é essa pessoa que vai me dar esse presente aqui de Quissamã? Olha ela. Maravilha! Fala seu nome. Giovana. Giovana, Isso. manda ver. Educar para viver, viver para educar? E aí, só antes de você passar para a Paty, devolve aí rapidinho. Só o que você sentiu ao ler essa frase? Eu sinto que é uma via de mão dupla, né? A gente educa para a gente também se manter vivo, se manter ativo e em prol do outro, como também a nossa missão. Independente da nossa profissão, a gente vive para educar, sejamos ou não pais, professores, mas educar a sociedade em geral e se educar com ela também, né? Maravilha, a relação vai! Tô gostando de ver Quissamã, hein? Então, pensando nesse momento que a amiga falou, a nossa colega professora, é como dizem alguns povos ancestrais e originários. A educação, ela é feita pelo coletivo. A educação, ela é feita pela aldeia, pelo quilombo, pela sociedade. Então, às vezes, a gente achar que só porque eu não sou professor, eu me eximo esse momento de, alguma forma, trocar para educar, a gente tem que ter cuidado com isso. Que depois somos nós mesmos que reclamamos. Ai, menino mal educado, né? Gente, pelo amor de Deus. Aí a criança chega, aí pega as coisas tudo, aí fica reclamando, aí grita. Pelo amor de Deus, criança para gritar. Já viu isso? Toda hora a criança vem gritando. Mas e aí? Qual foi o momento que eu cheguei assim, ó? Falei assim, ó. Aí, vem cá. Qual o seu nome? Ah, Isabelle. Isabelle, você sabe que ficar gritando, a gente gasta a voz,
Primeiro, você gosta de gritar? Para você gritar, o que te traz? Que é bom? Dá alegria, energia? Me explica, porque de repente eu vou começar também a gritar. E aí, levar esse diálogo com a criança, porque às vezes a gente está ali, né? A criança vive gritando e a gente não tem ideia porque ela grita. Só que a gente, de repente, chega em casa, na casa dessa criança, e está lá. Olha só. Ô, Antônio! Antônio, cara, vem cá, meu filho. Ô, Joana, vem cá, minha filha. Olha só, minha filha, eu já estou... Não, não pode. Eu já disse que você não pode ficar gritando com a professora. Eu já disse. Pelo amor de Deus. Ah, Kathleen, Andréia, pelo amor de Deus. Meu pai, teve gente rindo. É engraçado. Às vezes, porque a gente se depara, às vezes, com isso no cotidiano. Então, por que a criança grita? Porque ela está o quê? Quem aqui já foi em outra cidade? E aí, chegou na cidade, daqui a pouco, passou uma hora, um dia, uma semana, aí, fala aí, Victor. E aí, mano, tudo bem? Olha, você tá tão bonita hoje. Gente, ficou mais bonita com esse óculos. Pelo amor de Deus. Aí, Victor, você está falando meio estranho. Eu meio estranho? Mas por quê? Estou falando estranho? Bem capaz, querido. Ah, meu Deus do céu. Deu para perceber que a gente está aprendendo a todo instante e imaginando que a gente, nós que somos adultos, também estamos em intensa aprendizagem. Você imagina a criança. Ela está em casa, está todo mundo gritando, gritando, gritando. O que ela vai fazer aqui fora? O que ela vai fazer? Gritar. Então, pensar em educar para viver e viver para educar é pensar nessa relação. Se manter vivo e viver essa relação. E vamos que vamos, minha gente. E aí, esse é o momento que a gente, quando fala de educar, né, a gente fica pensando. O que eu estou fazendo enquanto educador? Alguém aqui já se perguntou sobre isso? Levanta a mão, alguém já perguntou para si mesmo, o que eu estou fazendo enquanto educador? Só 2 pessoas, 3, 4, 5, 6, está melhorando, 7, porque às vezes a gente tem que se perguntar, até para se motivar, quando a gente vê, como a Paty Fontes mesmo trouxe aquele vídeo no início da palestra dela, a gente se perguntar sobre o que está acontecendo, a minha importância dentro dessa relação. O tema do nosso congresso é Escola que Educa, Acolhe e Transforma. Eu dei uma mudada na organização, porque eu pensei que, numa relação de educação, a gente primeiro faz o quê? Quem pode me responder? Acolhe. Primeiro tem que ter essa relação. Porque se não tiver o acolhimento, o afeto positivo, o que acontece com a criança? O que acontece com o jovem? Ele mete o pé. Então, assim, para que tenhamos essa educação, a gente tem que ter esse acolhimento. E isso é mais importante de tudo. E pensando na transformação, se a gente quer essa transformação, é pela educação. É por esse movimento que faz a gente mudar as relações, os cotidianos e as práticas nossas diárias. É pela educação. O que vocês veem nessa imagem aí? Quem pode me responder, levanta a mão, que aí a Paty vai...
Fala seu nome. Gisele. Teleférico do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Mas o que você vê? Na comunidade do Complexo do Alemão. Você vê mais alguma coisa? Eu vejo uma casa colorida ali. Vermelha, amarela e verde. E muitas outras casinhas. Outras casinhas. Todo mundo está vendo mais ou menos a mesma coisa? Hã? Obrigado, Gisele. Quer falar mais alguma coisa? Não. Hã? A escada? Olha, boa, hein? Ela viu a escada. Mas alguém tinha visto a escada? Ó, lá atrás, que maravilha. Essa imagem aqui, gente, a gente hoje veio falar de bullying, né? E aí, às vezes, vocês devem estar se perguntando sobre tudo que eu falei nesses 30, 40 minutos, o que isso tem a ver com bullying. Essa imagem aqui é uma imagem do Complexo do Alemão, que fica na Zona Norte, que fica no Rio de Janeiro, que fica no Brasil, que fica no nosso planeta. Victor, por que tu está nessa loucura aí? É dizer que essa imagem, que foi eu que tirei a foto, eu que fiz esse registro, ela, além de registrar essa escada, que eu achei interessante, porque até que ponto a gente pode subir, né? Essa imagem mostra, se vocês verem as casas, elas totalmente são diversas. Existe uma diversidade em tamanhos, formas. E o mundo é isso aqui. Laranja, vermelho, amarelo e verde. Azul claro. Então, assim, verde, azul. O que eu quero dizer com isso? Alguém teria ideia do que eu quero dizer com isso? Alguém poderia, tivesse a vontade de falar, tipo, Victor, diversidade. Quem falou? Qual é o seu nome? Gisele? Gilcélia. É isso aí. É pensar que eu, olhando daqui todos vocês, eu vejo a diversidade. E é isso que somos. É isso que somos. Então, dentro da sala de aula, o que a gente vai encontrar, dentro do chão da escola, é a diversidade. E se eu não vejo isso como mundo, o que acontece? O que acontece se eu não vejo o mundo dessa forma? Eu começo a ter uma reação de falta de respeito. Por quê? Porque como aquilo para mim não é normal, não está dentro de um padrão, eu não conheço. Eu não conheço. Então, se eu não conheço, para mim, não é válido, não existe. Então, quando eu trago essa imagem, é trazer a importância que todos nós temos que ter de respeito, de acolhimento com cada casinha. Porque pensar um ser humano como uma casa, eu digo na minha dissertação de mestrado que eu fiz lá atrás, que nós, seres humanos, somos mundos. E dentro de nós habitam vários territórios. É uma geografia imensa. Então, quando eu trago isso, é para que a gente possa entrar em sala e, de repente, vou dar um exemplo. Imagina se hoje eu estivesse aqui, chegasse aqui e falasse assim com vocês. Seu nome é?
Seu nome? Não, seu nome? José? Assis? E eu chegar assim, Moninha, assim, tudo bem? Tranquilão, Dinho? Tá animou? Tá relaxado? Tá legal a tua palestra? Tá bom? Você tá gostando? Mente não, vai mentir. Tem cara de mentiroso, vai não. Então, a pergunta. Quando eu comecei, eu vi que várias pessoas riram, achando engraçado. Mas o que achou engraçado? A voz, o corpo, a tonalidade desse corpo, o tamanho desse corpo, o movimento que esse corpo faz? Ou a gente riu de alegria? Essa graça que a gente traz no nosso sorriso, ao ver um palestrante ou um professor dessa forma, esse riso, ele é de graça, que vem do milagre, ou de desgraça? Será que esse riso, ele é de ironia? Porque eu nunca... Alguém aqui já teve uma palestra com uma pessoa gaga e fanha? Levanta a mão. Alguém aqui já teve uma aula com uma pessoa gaga e fanha? Então, a amiga falou que ela teve aula com um surdo, que provavelmente ele falava, só que ele devia ser oralizado, que alguns surdos têm preconceito com isso, com o surdo oralizado. Por quê? Porque existe a Libras. Então, se existe a Libras, o surdo ele tem que falar em Libras, que é esse idioma. Sim. Então, pensa bem, gente. Sente o que está acontecendo. E é muito interessante, eu não sei, fizeram um pedido para mim, e assim, e olhando essa imagem, para eu contar um pouco da história da minha vida. Vocês aceitariam? Eu acho que não. Não ouvi nenhuma movimentação. Levanta a mão, pelo menos. Quem queria? É pouca gente. Então, acho que é perda de tempo. É perda de tempo, talvez, porque é um desgaste muito grande falar da nossa vida. E no mais profundo do nosso eu. Mas eu vou tentar. O Victor Meirelles, ele nasce... isso tudo que eu vou falar agora foi uma descoberta a partir do meu processo de pesquisa no Instituto de Psicologia e Psiquiatria da UFRJ. O Victor Meirelles, ele foi uma estratégia de sobrevivência. Porque o Marcos Victor Meirelles, ele desde os 9 anos, ele sofria violência na escola. Eu não tive acesso à enquete que eu coloquei no Instagram, então eu não sei até que ponto todos vocês sabem o que é o bullying. O bullying, ele é um fenômeno que acontece a partir de uma violência. Violência essa que ela se repete. Ela se repete dentro de um campo que pode ser o físico, verbal, psicológico, cibernético. Então, muitas das vezes a gente confunde
a pura e simples violência, a gente fala que é bullying. O bullying, ele só acontece se esse fenômeno se repete. Victor, se eu dei um tapa na minha colega, isso é bullying? Depende. Você só deu uma vez só? Então, calma aí. Agora eu vou na vítima. Pergunta à vítima. Como é que você está a partir desse tapa? Ela te bateu, está tudo bem? Se a vítima fala, não, de boa, tranquilo. Mas muitas das vezes, a vítima, ela se sente de uma tal maneira, por conta daquela agressão, que ela cria na cabeça dela, no psicológico, de que todo dia ela vai ser agredida. E imagina um ser humano que acorda às 6 horas da manhã, quando ele se olha no espelho, ele lembra que tem alguém que vai bater nele na escola. Imagina qual a vontade desse ser humano de não ir mais para a escola. Então, essa pessoa que sou eu, que se chama Marcos Victor Meireles dos Santos, que foi vítima de bullying, na realidade não fui, eu sou vítima de bullying, porque é muito complicado a gente finalizar esse trauma. Por mais que eu faça terapia, e assim, e aí, por que você criou o Victor Meireles? Porque a minha estratégia de sobrevivência dentro do ambiente escolar, dentro de sala de aula, para que eu não fosse agredido, era não falar e me esconder. Não falar e me esconder. Você imagina uma pessoa falante, que sentava na frente, adorava ouvir a professora, porque uma das maiores e melhores atividades dele e diversão era ouvir outro ser humano. E aí você imagina ele ter que parar de falar e estar lá no cantinho. Por quê? Eu pergunto para vocês, alguém aqui já viu alguma pessoa agredindo outra que ela não enxerga, que ela não ouve, que ela não vê, que ela não percebe? Então você imagina uma pessoa que viveu a infância e parte da adolescência sendo agredido diariamente. E você imagina essa criança chegar em casa por ter o material roubado por um dos colegas que o agredia, e seu padrasto dizer para você assim, ó, volta lá e traz o material de volta, porque senão eu vou pedir para sua mãe te bater. E você, como qualquer outro ser humano, você vai lá e tenta, né? E aí você apanha novamente do agressor, chega em casa, você apanha novamente. Victor, e aí? E aí que eu passei a minha vida toda deixando de falar. Por quê? Porque a todo tempo, na minha cabeça, algumas pessoas vão falar, pô, bobeira. Ah, só porque você tomou um tapa, foi encurralado na rua. Pô, isso é motivo para você não querer ir para a escola? Isso é motivo para que você deixe de falar? Para mim, sim. E isso veio com tal peso e tal forma que
eu estava perdendo a vontade de viver. E pegando nesse sentido, eu encontrei o teatro, as artes cênicas, que era uma forma de eu lidar com um dos meus eus e criar um outro eu, que é o Victor Meireles. Esse cara que está aqui falante, que falaria por 2, 3 horas, a partir da técnica do teatro, da técnica da interpretação. Mas ainda assim, esse cara não gosta de falar, evita falar, porque a todo tempo ele acha que ele vai ser agredido por alguém. E aí, mais uma vez, é aquela coisa, né? Aí você começa a ter dificuldade no ensino, na aprendizagem. E aí você não quer sair na rua, você não quer ser visto. E aí, eu acredito que, ainda assim, falando, algumas pessoas devem pensar, isso não acontece, tipo, uma coisinha. E aí, eu acredito que se algum de vocês aqui tenha sido violentado, ou furtado ou assaltado, vamos supor, num ônibus, você passaram algum tempo sem andar de ônibus, algum tempo, quando entrava no ônibus, atenta, esperando que qualquer pessoa que entre, você acha que vai ser assaltado. Então, gente, eu tive essa oportunidade de encontrar o teatro. E eu encontrei o teatro porque uma professora, e aí por que também eu gosto de trazer isso? Porque foi uma professora de português que me agarrou ao teatro e falou: Victor, você gosta tanto da arte, você gosta tanto do teatro, que assim, eu comecei a ler aos 16 anos. Primeira obra literária, assim, ler literatura. Primeira obra literária que eu li foi como é que é o nome? Ela era da Novex, o nome da editora, Novex. Que na realidade era um shampoo que tinha na minha casa. Foi a minha primeira leitura sem ser uma obrigação. Porque essa professora que me via fugindo da escola, ela falou: Victor, se você quer ser artista, se você ama, você não pode fugir da escola, você tem que começar a ler, estudar. Então, assim, pensar no bullying é pensar que práticas a gente está tendo. Será que a gente está tão atento assim? Porque às vezes a gente está em sala de aula, eu entendo todo esse fluxo de trabalho, mas às vezes a gente está em sala de aula e a gente brincando, entre aspas, com a palavra brincadeira, porque o brincar é algo que traz felicidade, que educa e é mútuo, e muitas das vezes a gente fala assim: ai, olha ela, tão feinha, né, gente? Que isso? Você está chamando a menina de feia? Não, é brincadeira. Só que já tentou imaginar se aquela pessoa ela tem uma relação com a beleza muito grande? Numa das minhas palestras no Brasil, uma pessoa falou assim, levantou o braço e falou: Victor, eu prefiro que alguém me bata do que me chame de feia. Sabe o peso disso? Sabe o peso de uma jovem falar isso dentro de sala de aula? E ela falou: eu não aguentaria todo dia de manhã, ao me olhar no espelho, ao pentear meu cabelo, lembrar dessa pessoa me chamando de feia. Aquilo seria uma dor muito grande.
Então, o que eu trago com isso aqui é que a gente tem que ter cada vez mais esse cuidado com as formas que a gente fala. E entender que muitas das vezes, pensando nesse agressor, porque a gente tem que colocar todos os personagens, o agressor, a vítima e o espectador no mesmo patamar. Porque muitas vezes a gente fala assim, vamos acolher a vítima, coitadinha. Só que o agressor, não, o agressor não. Ele bateu na criança, ele humilhou, ele foi indiferente. Só que esse agressor, ele não tem ideia da violência que ele está causando. Sabe por quê? Porque você imagina, ele chega em casa, a mãe dele fala assim, Marco Vieto, pega água para mim. Aí eu falo, calma aí, pá! Aí ok. Aí chega o irmão, fala assim, me empresta a tua bicicleta. Aí eu falo, não vou emprestar não. Aí ele vai, dá um soco. O que essa criança está aprendendo? O que esse jovem está aprendendo? O que nós estamos aprendendo? Porque a qualquer momento que eu peço alguma coisa, vamos supor, eu estou olhando aqui para uma pessoa. Qual o seu nome? Carolina? Estou mais ou menos bom com a leitura de lábios. Então, imagina, eu peço para a Carolina uma coisa, tipo, Carolina, me preste seus óculos dentro de sala de aula, e ela fala não. Eu vou lá e dou um tapa nela. Na minha cabeça, eu não estou sendo agressivo, na minha cabeça eu não estou sendo violento, na minha cabeça eu estou praticando algo que eu fui educado, a partir da minha educação. Por quê? Porque se todo mundo que eu falo que eu não vou fazer tal coisa, que eu não vou responder, eu sou agredido. Então, a gente também tem que dar atenção e acolher esse agressor. E a gente tem que também estar com os olhos atentos para os espectadores. Porque eu digo numa palestra que eu tenho, que é o Bullying, Qual é a Graça, que é uma ferramenta de produção de experiência sobre bullying, que ela é uma narrativa do primeiro momento que a vítima ela sofre agressão até a tentativa de suicídio. Porque muitas das vezes a vítima de bullying, dependendo da forma que ela é agredida, ela se sente tão mal, tão sozinha, tão menosprezada, que ela começa a entender que ela meio que não é necessária, ela não é importante. A existência dela não faz diferença nenhuma. E aí, nesse momento, vem a ideação suicida. E aí o Bullying com a Graça, que é essa palestra artística, ele traz toda essa trajetória. E aí, por que eu estou contando para vocês isso? Para que a gente possa estar atento na sala de aula, porque muitas das vezes a gente tem alunos vibrantes, alegres, atuantes, interativos, seja ele jovem, seja ele do EJA, seja ele uma criança. Por que aquela criança ela não está mais brincando com as outras crianças? Por que aquela criança ela cada vez mais está se afastando das outras crianças? O que aconteceu? Muitas das vezes a gente vai pensar, não, ela não quer brincar. Né? Tipo, a criancinha está no cantinho, sentadinha ali, ela não quer brincar. Ela tem um direito dela, não tem? Então, tem o direito de não brincar. Ok. Só que se a gente percebe que isso está se tornando algo cotidiano, gente, a gente tem que ficar atento. Porque amanhã, essa criança, ela traz esse sentimento, esse emocional, traz para o patológico, e aí depois a gente vai ter um adulto, a gente vai ter um jovem com vários problemas. Então,
a gente tem que ficar sempre antenado. Olha eu pedindo de novo. Mais alguém aí que pode ajudar-nos? Quem vai? Dou-lhe uma. Mais alguém? Quem vai? Ah, o pessoal tá tirando foto. Gente, o pessoal tá indo embora almoçar. Gente, já tá acabando, hein? Já tá acabando. Ó, tá rindo lá, já tá acabando. Olha só que alegria, né? Esse sorriso, essa energia boa. Esse sorriso que eu gosto. Ó, felicidade pura. Olha aí, fala seu nome. Ariana. Manda ver, Ariana. Refletir para não regredir. Repetir para o sucesso surgir. Refletir para progredir. E aí, só fala, o que veio para você essa mensagem, essa poesia, esse lirismo? O que aconteceu? Quando tu leu, o que veio na mente? Refletir em tudo que você passou na palestra, né? Refletir no acolhimento, no afetar de forma positiva para o sucesso surgir, para fluir a educação. Acho que afetar positivamente a vida de cada aluno. Obrigado. Ó, salva de palmas para a colega, gente. Pô. E, gente, eu sou uma pessoa que trabalho muito com as palavras e eu gosto muito disso. Refletir. Só tenta fechar os olhos e imaginar o que seria refletir. Se ver. Pode ser uma coisa, pode? Pode ou não pode? Então você imagina, a todo tempo a gente tem que se refletir para entender o que está acontecendo na nossa vida, para que depois a gente possa, de alguma forma, progredir. Fala aí de novo. Deixa eu ver se eu consigo ler seus lábios. Faz muito refletir? Sempre. E às vezes a gente fala assim, se fez certo, fez errado. Tem muita gente que prefere não fazer do que errar. Mas errar está dentro do campo do ensino-aprendizagem. Imagina o cara que criou a cadeira. Imagina o cara que criou a cadeira. Quantas vezes ele caiu para que ela pudesse ter essa consistência, essa força. Então, a gente a todo tempo tem que refletir. E se a gente espera, porque muitas vezes a gente pensa assim, sucesso, a gente pega aquela imagem, né, de, sucesso é o quê? Pensamento capitalista. Sucesso é ter dinheiro, sucesso é ter patrimônio. Sucesso, se a gente for pesquisar no dicionário, simplesmente é sucessão. É o que eu posso fazer melhor que o outro. E pensando nisso, a gente tem que fazer o quê? Pensa nisso, reflete e age. E aí a gente vai progredir. E progredir, a gente tem que pensar nas progressões positivas, tá, gente? Porque a gente vive falando em evoluir. Eu quero que meu aluno evolua. Mas até doença evolui. Então a gente tem que ter cuidado com as palavras e a forma que a gente traz. É muito importante a gente colocar a frase inteira. Porque o nosso aluno, o nosso amigo, o nosso colega, nem sempre ele vai ter a nossa cognição de tipo, ele está falando do aluno, ele está falando do colega, ele está falando da própria vida. Ele está falando para o lado bem da coisa e não para o lado ruim. Então, que a gente possa agir dentro desse processo de reflexão. E falar em acolhimento, gente. Tem alguém que ainda se habilita ali, né? Alguém? Posso ler? Não, calma aí, você já foi demais. Mais alguém? Cadê? Ali, ó. Abraço, braço, aço.
Qual o seu nome? Fátima. Fátima, diz para mim agora de coração, o que essa frase, esse poema de minha autoria te impactou, te afetou, positiva ou negativamente? Quando você leu, o que veio na sua mente? Lembrar, gente, o que vem na tela mental quando você lê isso aí? Bom, a primeira palavra que ficou ali para mim foi o abraço. E o abraço é a nossa porta de entrada. Se você entrar aqui no ambiente, né, todo fechado, né, se você entrar no ambiente todo, as pessoas vão ter uma leitura sua diferente. E aí a continuidade é o que o abraço faz, que é trazer para perto, que é o acolher. E muitas vezes a gente pode abraçar com os nossos braços, com os nossos sorrisos, com as nossas palavras, com o olhar. Há muitas formas de abraçar. Muito bom, obrigado, hein, gente. Salva de palmas para a colega, pelo amor de Deus. E é isso, quando a gente pensa no abraço, que é muito importante, e assim, e não é em todo lugar. Na Suíça, onde eu tive fazendo um trabalho, lá a gente não pode abraçar as crianças. Por quê, Victor? O conceito, né, a regra que eles me deram é que a gente não pode oferecer algo que eles não vão ter. Porque lá na Suíça, por ser muito perto da Alemanha, por ter o alemão lá, Guten Tag. Victor, fala eu te amo em alemão. Ich liebe dich. Imagina, que lindo, né? Chegar para sua esposa, para o seu esposo, para o seu companheiro, olhar nos olhos dele e falar, Ich liebe dich. Imagina, não era melhor falar assim, tipo ir pro francês, je t'aime, ó. Ou pro brasileiro mesmo, que é o que eu amo. Aí, ó, eu te amo. Olha que bonito, né? Então lá o abraço não é permitido, porque eles não querem oferecer um trauma para a criança. Porque se abraçar na escola, em casa os pais não abraçam. Então, é fazer a criança entender que ele vai ter essa relação afetuosa em casa, e ela não tem. E aí traz uma frustração. Mas no Brasil isso é maravilhoso. E é esse abraço que acolhe, que é um braço que te traz para junto da gente. Vocês têm ideia, a colega falou ali super bem, vocês têm ideia de quando a gente está em sofrimento, quando a gente está triste, quando a gente está frustrado, quando a gente perdeu. Porque assim, por mais que religiões e filosofias nos digam que a gente pode perder, porque perder faz parte do jogo da vida, a gente não aprende a lidar com essa relação. A gente não está socioemocional educado para esse tipo de relação que é a da perda. Então, quando a gente puxa no braço o outro para dentro, e quando a gente aço, aí todo mundo vai, aço é forte, aço é forte. Mas o que o aço, Victor? Você pegou só por causa da palavra que tem ali uma conexão poética? Não. Porque o aço com calor, ele vira flexível. E aí ele pode envolver. E com calor. E ele pode proteger. Porque quando a gente está em sofrimento, o que a gente mais espera é alguém. Alguém que possa nos acolher, seja com olhar, com abraço, que seja aço. Então, antes dessa frase aí, eu quero falar uma frase de uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer, que hoje não está mais entre nós, que eu acho que tem uma relação muito forte com o que a gente está fazendo aqui hoje e com o que a gente, enquanto educador,
seja professor, funcionário, colaborador, porque está todo mundo ali no jogo, está todo mundo ali fazendo a coisa acontecer. E ele diz que nós somos início ou começo, meio e começo. E o que a gente produz é movimento. O nome dessa pessoa é Antônio Bispo dos Santos, Nego Bispo. E Victor, por que você trouxe o Nego Bispo para cá hoje? Essa referência quilombola dos saberes orgânicos. Porque muito que a gente está falando das formas de prevenir o bullying tem a ver com o orgânico e não com o sintético. O sintético ele pode existir para colaborar, mas é o orgânico. E pensar que hoje aqui a gente está começando. Mas o que a gente vai fazer no meio? Porque o que a gente fizer no meio vai influenciar no novo começo. E a cada instante isso vai girando. Isso é uma espiral. Lembra do inspirar, respirar e transpirar? Então assim, se eu aprendo com você que pessoas negras são pessoas ruins, só aprendi isso. Só que aí dentro de mim, a partir de toda a minha relação com o mundo que eu tive, de aprendizagens em casa, no cotidiano social, na rua, eu trago a violência para isso. Aí eu passo a, ao ver uma pessoa negra que seria comparada ruim, eu vou agredir ela. Eu não vou respeitá-la. Da mesma forma que pessoas de outras religiões, pessoas trans, homossexuais. Então, assim, é muito difícil. A colega falou, é muito difícil. Por isso que a gente tem que trabalhar na criança. Por quê? Porque imagina, eu tenho 41 anos, imagina, há 41 anos eu ouço a mesma coisa. Então eu acredito, eu vou dar um exemplo aqui, jiló. Quem aqui já comeu jiló, levanta a mão. Ó, já ouviu alguém gritando, delícia. Para mim, durante parte da minha vida, jiló era horrível. Mas por quê? Me apresentaram dessa forma. Eu nem tinha provado. Então, tudo parte de como a gente apresenta, como que a gente apresenta para essas crianças. Então, trazendo o Nego Bispo, aí eu continuo também com essa frase, que eu vou pedir para alguém que possa ainda, dentro desse cansaço, dessa manhã intensa, possa ler. Alguém? Quem pode ler, gente? Ah, ela aqui. Aqui, ó. No lado direito aqui, ó. Direito aqui. Quer dizer, direito. Fala seu nome primeiro. Vamos lá, meu nome é Marli. Se o que move o mundo é a natureza, e somos nós parte dela, temos que manter o bom movimento. E isso daí me remete um pouquinho, desde a outra pensamento seu, eu me lembrei muito da música do Lulu Santos, do que nada que fomos. Nós somos uma onda no mar, né? Vai, volta, podemos refletir, pensar, repetir, né? E é desse jeito mesmo. A vida é assim. Que bonito. Obrigado pela sua participação. Me emocionou porque você falou de onda, ligou ao que o Nego Bispo falou. Vai e volta, vai e volta. Só que a onda, às vezes ela leva alguma coisa e às vezes ela traz alguma coisa. E assim, e essa água, pensando na realidade ambiental do nosso país, ela está cada vez mais poluída. Cada vez mais poluída. Então vou seguir aqui que a gente está correndo. Então, aqui
quem tiver o celular, aqui tem um referencial teórico de alguns trabalhos de pesquisa que eu fiz relacionado ao bullying. Porque vim para cá para falar, vocês querem que eu... Oi? Bem, então, esse QR Code aqui, você aponta o celular e lá tem uma lista de referencial teórico, porque eu vi para cá, imagina, nesse calor, a gente nessa emoção ficar falando de trazer teoria X, ímplico, quali, quant, isso aí, para quem quiser, está lá. Uma dezena de artigos científicos, livros que vocês podem se aprofundar na questão do bullying. O que eu queria mais trazer aqui para todos vocês era o quê? Era que a gente pudesse refletir e que isso tudo que eu falei aqui não necessariamente fizesse sentido, mas fizesse, de alguma forma, vocês sentirem alguma coisa para que, a partir desse sentir, vocês possam mover outros caminhos. Então, aqui é só algumas fotos de alguns trabalhos. E antes de passar essa, já que eu vi aqui o Ailton, não sei se vocês conhecem, colega Ailton Krenak. Então, ele foi um dos caras que fala do fim do mundo, né? Como é que a gente adia o fim do mundo, minha gente? Como é que a gente adia o fim do mundo? Pensando enquanto educadores, é cada vez mais pensar, antes de mais nada, em nós, porque é complicado. É complicado eu cuidar dela, acolher ela com a minha energia, adoecido, em sofrimento. Que energia eu vou passar para ela? Como é que eu vou acolher? Como é que vai ser minha voz? Então, eu tenho que também, enquanto professor, enquanto educador, enquanto ser humano, cuidar de mim. Para que, a partir do meu bem-estar, eu possa também cuidar do outro. Não é que assim, Victor, eu não estou bem, eu não vou fazer nada com ninguém. Não, não vou. A gente tem ali, tem a Fabi. Fabi, ela não está legal, mas eu não consigo. Estou mal, vou deixar ela lá, tranco também mal, empatou. Não. A gente tem que lembrar daquele do equilíbrio. Porque pode ser que ao você ouvir, acolher ela, mesmo não tão bem, isso possa ser mútuo, ser troca. E talvez você passe a também estar bem e juntos estaremos bem. Então, é pensar nisso. E isso, a gente adia o futuro, adia o fim do mundo. Como disse Ailton Krenak. E o Ailton diz o quê? Que para a gente adiar o fim do mundo, a gente tem que ter mais histórias. E que essas histórias sejam boas. E lembrar que a educação, ela é toda baseada, entre aspas, na sua grande maioria, da reprodução. Ela está mais reprodutiva do que produtiva. Então, a gente está sempre ligado a um referencial, a um exemplo. Então, que a gente possa contar histórias que sejam afetuosas positivamente. Histórias que possam realmente fazer com que o outro repense o que ele está fazendo. E que a gente possa realmente adiar o fim do mundo, como disse o grande colega Krenak. Para quem não conhece, esse é o Antônio Bispo dos Santos, Nego Bispo. E aqui eu acho que algumas pessoas devem conhecer, Conceição. Então, é só passar para vocês conhecerem um pouco do trabalho. Aqui, essa imagem aqui, é em Maricá, a palestra que eu falei para vocês, que é o Bullying, Qual é a Graça. Eu fiz para 1000 crianças numa quadra, que é aquela palestra que é uma produção de experiência, que é viver a situação de bullying, mas viver de uma forma que todo mundo ali sabe que o que está acontecendo ali é bullying. Porque é muito difícil a gente entender, reconhecer, perceber e sentir o bullying quando ele não
tem um aspecto material. O que é isso, Victor? Quando o bullying não é físico. Porque é muito mais fácil. Eu olhei para Maria, para Marli, Andréia. Para Andréia, eu olhei para Andréia e ela está com o olho roxo. Eu olhei para Andréia, ela está com a mancha no braço. Aí eu vou lá, chego, Andréia, senta aqui comigo. Tá tudo bem com você? O que está acontecendo? E aí eu converso com ela. Agora, se a Andréia, ela não tem nenhuma marca visível, eu tenho que me atentar a como que ela está cotidianamente. Pô, a Andréia falava tanto, né, gente? Será que... Eu até achava chato, mas será que agora ela entrou na consciência dela, que ela... Só que vai chegar uma hora que você vai pensar, gente, eu estou incomodado, a Andréia não fala mais. Só que aí você vai deixando. Daqui a pouco você descobre que a Andréia está de licença médica. E o que aconteceu com a Andréia? Aí você vai se perguntar, cara, eu vi que não estava acontecendo alguma coisa legal, mas o que eu fiz com isso? O que eu fiz? E aí é complicado, porque se eu tenho alguma relação com a Andréia e algo aconteça com ela, depois o meu inconsciente, porque a gente sabe o quanto o psicológico, e a gente aprende muito baseado também numa relação de culpa. E se acontece alguma coisa com a Andréia, eu vou me sentir culpado. Então, antes que eu utilize essa ferramenta da culpa, que eu possa chegar na Andréia, na Joana, na Flávia, no Antônio, que eu possa de alguma forma, Victor, mas o que eu digo? Se você não sabe o que dizer, se você não tem o que dizer, chega lá, abraça. Porque ao abraçar, você vai mostrar para ele que você está ali. E isso já é algo que transpira. Eu vou passar rapidinho, gente, que o tempo está... Só para vocês terem ideia um pouco da minha carreira, da minha trajetória. Congresso brincar. O Fabinho aí. Viu? Vou mostrar o vídeo para ele, mandar o vídeo para ele. Aqui algumas obras que eu tenho participação como coautor. Outras. Esse daqui é um livro que eu escrevi junto com a Paty Fonte, que é 7 práticas fundamentais de prevenção ao bullying. Então, quem tiver interessado, depois entra no Instagram. Esse daqui também foi lançado no Pedro II, não sei se vocês conhecem o Colégio Pedro II, mas a gente lançou lá. Esse livro foi patrocinado pela Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. E aqui, esse livro, em e-book, ele é 0800. QR Code está aí. Depois, se precisar também, pede lá no nosso Instagram. Então, gente, estamos aí no finzinho, calorzão imenso de fraternidade. E assim, eu queria terminar, não, antes de terminar, eu vou fazer isso e depois que a gente pudesse fechar os olhos, todos nós fechássemos os olhos e me ouvissem. Normalmente, eu faço isso apagando a luz. Mas como aqui é muito claro, então vai assim. Fecha os olhos, ouve minha voz. E o que eu queria dizer para vocês, que no escuro, muitas das vezes a gente está no escuro e é complicado. Enquanto aluno, enquanto pai, responsável, mas mesmo achando em alguns momentos que eu estou sozinho, eu percebo que existem
professores, educadores. Existem pessoas que nasceram, que se convocaram, que se invocaram para essa prática. E é nesse momento que eu gostaria de que vocês fossem abrir dos olhos e imaginando que os seus olhos são guias, como a luz do celular. E lembrar que o olhar de vocês, muitas das vezes, é o olhar que mostra o caminho. E entender que por mais que estejamos perdidos, em sofrimento, tristes, a gente nunca pode achar que é o fim. Porque sempre vai existir ali aquela pessoa afetuosa que com um olhar, uma palavra, um sorriso, um abraço, vai mostrar pra gente que a gente pode seguir adiante. E a escola é a nossa segunda casa. E de lá eu aprendo a seguir. E foi nessa mesma escola que fez um preto, pobre, favelado, que nem ler sabia, estimulado por uma pessoa como vocês que estão aqui hoje, fez com que esse eu, preto, pobre, favelado, pudesse, a partir da educação e da arte, como algumas pessoas perguntam, não sair da favela, mas entrar em outras favelas, em outras cidades, em mais de 6 lugares no mundo. Então eu queria dizer para vocês que, olhando cada um que nesse momento está aqui hoje, dizer para vocês que foi por vocês, pessoas como vocês, que eu estou aqui hoje. E que se em algum momento da carreira você se entristecer pela falta de recurso, pela tensão, pelo cansaço, pelo desgaste, que como eu, você possa lembrar, no fundo da sua memória afetiva, que muitos de mim estão aí no mundo por vocês, pelo olhar de vocês, quando me olham e não me veem como um agressor, como um criminoso, como uma pessoa que não daria em nada, mas como olham para mim e percebem que na sua terra, que é a escola, eu, semente, posso florescer e ter frutos. E vocês viram as imagens, alguns frutos. Então que vocês, em nome de todos os meus professores, e o professor que sou, possam ter a gratidão do trabalho que vocês fazem. E também, no fundo do coração amargurado, dizer para vocês que também muito do que acontece que não é legal, a gente poderia ter evitado. Porque talvez, às vezes, dá vontade de desistir. Dá vontade de abandonar. E é isso, gente. Mas para não terminar assim, eu vi uma palma ali. Pode bater palma. Para não terminar assim para baixo, que não é para baixo, é uma emoção que a gente tem que ter, que é uma realidade, é o que a gente vive. Eu queria que a gente... Não sei se vocês lembram daquela música. Todo mundo tá feliz. Todo mundo... Não, calma. Essa daqui é...
Todo mundo tá feliz? Tá. Todo mundo quer estudar? E o professor vai ficar como? Alegre com um aluno que não para de cantar e se encantar pela aula. E para finalizar, eu só quero é ser feliz. E me orgulhar e ter a consciência que o pobre nem seu lugar. Agora outra versão. Eu só quero é ser feliz, estudar tranquilamente na escola que eu quis e ver o professor se orgulhar ao ver eu passar no Enem e a alegria transpirar. Obrigado, gente! Beijo, Kissamã! Aonde seus planos Tava com um pouco de fome. Congresso brincar. Meteu o pé. Brincar é o meu lugar mais belo. 1, 2, 3 e... Kissamã! Aê, Kissamã! Mais uma, bate mais uma! palma! Mais uma! 1, 2, 3 e... Kissamã! Brincar! É isso aí, galera! Gente, ó, vamos pro almoço, pra meio-dia, pra 1h30 a gente começar de novo com tudo. Tem um monte de coisa